Boa tarde, meus irmãos e amigos que nos acompanham aqui no canal de nosso YouTube da Igreja Batista Independente em Bonfim Paulista. É um prazer, mais uma tarde, estar conversando com vocês sobre oração. E agora nós estamos trazendo estudos sobre orações de homens de Deus registradas na Bíblia. Hoje nós vamos aprender sobre a oração de Jeremias, uma delas, em Jeremias capítulo 32. Não vai dar para ver toda a oração, porque Deus me dirigiu para a gente apenas examinar os atributos de Deus que Jeremias citou em sua oração. Eu estou pregando com o título dessa mensagem, Negócio da China. E desde agora, isso pode ser encarado como uma ironia ou não. Você vai decidir depois, Se olhar com as lentes de Deus, os olhos da eternidade, realmente é um ótimo negócio, o que Jeremias fez. O significado de negócio da China é aquele negócio de quem leva vantagem, um acordo muito proveitoso, uma grande oportunidade. A história nos ensina que entre os anos de 1839 a 1860, o Reino Unido invadiu a China para vender os produtos para o grande mercado chinês. Após vencerem as guerras do ópio e dominarem as autoridades chinesas, os ingleses estabeleceram monopólios comerciais que lhes garantiram uma enorme vantagem econômica. Para entendermos melhor o título desta mensagem, Negócio da China, bem como a oração inspirada por Deus de Jeremias, no capítulo 32 de sua profecia, necessário se faz entendermos o contexto histórico que o profeta, bem como o seu povo, Israel, estavam passando naquele momento. Já fazia décadas que o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, de Israel, já havia sucumbido diante do Império Assírio. Isso ocorreu no ano 622 a.C. Agora, esse período de Jeremias, o Reino do Sul, sob o comando de Zedequias, estava sob a ameaça das tropas do rei babilônico Nabucodonosor. Era o ano de 587 a.C. e o exército babilônico cercava Jerusalém por volta de 1 ano e meio. Imaginem vocês, a cidade totalmente cercada, sem entrar comida, sem entrar nada de bebida, de necessidades básicas. Então, a fome e a sede dentro da cidade só aumentavam. Jeremias já havia profetizado que Jerusalém seria destruída e incendiada, e que os israelenses sobreviventes seriam levados cativos para a Babilônia. Jeremias também já havia profetizado que o exílio duraria 70 anos. Está no capítulo 25 e no versículo 29 essa profecia. Aí então, algo muito inesperado acontece. Deus avisa Jeremias que seu primo, Hananel, viria até o profeta solicitando que Jeremias resgatasse suas terras, por ser um parente chegado. Imagine, Hananel queria que Jeremias comprasse sua propriedade em uma terra, em um país praticamente conquistado por outro povo. Aí você pensa, isso é uma tremenda fria. Mas Deus deu liberdade para o homem, como nós sabemos, E por isso ele só indica o negócio a Jeremias. Só avisa, olha, seu primo vai vir aí, para você comprar essas terras dele.
Jeremias entende que essa era a vontade de Deus e decidiu comprar a terra por 17 ciclos de prata. Isso dá em torno de 194 quilos de prata. Veja que era um valor muito considerável, né? Diante desse negócio da China, e agora estou falando com ironia, né? Pois Jeremias comprou uma propriedade sitiada por um povo inimigo, sabendo por Deus que Jerusalém seria destruída, Jeremias, então, em sua oração, busca consolo em seu Deus, no nosso Deus, o Deus de Israel. Eu leio para você Jeremias 32:16. Depois, que dei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo. Jeremias começa a sua oração lembrando dos atributos de Deus. Atributos são as qualidades imutáveis de Deus, que revelam quem Deus é. Nesta tarde, eu estou pregando que Deus se revela na Bíblia por meio de seus atributos. Quais, irmãos, atributos são revelados por Deus na oração que Jeremias fez neste capítulo 32 de sua profecia? Eu quero ler para vocês, de uma forma geral, os primeiros versículos da sua oração, que nós vamos estar ensinando nessa tarde. Jeremias 32, de 17 até o versículo 19. Vejam só. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Tu que usas de benignidade com milhares e retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. O grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Vamos ter uma oração. Pai, abençoa a tua palavra. Salva almas. Edifica teus filhos, Pai. Consola, conforta. Se torna conhecido ao mundo por meio da tua palavra. Usa-me, Senhor, com o perdão dos meus pecados, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Quero destacar aqui 5 atributos que Neemias menciona em sua oração. E vamos ver a aplicação disso para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós vemos que Deus é o Criador. Neemias declara que na oração, lembre-se, ele está orando, que Deus fez os céus e a terra. Irmãos, amigos, nunca se esqueça disso. Deus é o único Criador. Deus criou tudo do nada. É como os teólogos chamam a criação ex nihilo. Nenhum homem, nenhuma criatura, seja anjo, demônio, nada, nem ninguém, conseguiu até hoje criar algo do nada. Só Deus faz isso. Até mesmo os animais clonados foram produzidos a partir de células já existentes. Deus é o único Criador. Tudo mais é obra da criação de Deus. Lembremos disso. Deus, de um lado, está sozinho como Criador. Tudo mais está do outro lado, como criaturas. As plantas, os animais, os anjos bons, os demônios, Satanás, os seres humanos, tudo é criatura. O diabo não é uma força em disputa com Deus. Ele não foi um ser criado bom. Desculpe. O diabo, ele foi um ser criado bom.
um anjo, Lúcifer, mas ele se rebelou contra o Criador. E ele não passa de uma criatura caída, que age somente sob a permissão de Deus. Não existe um combate entre forças do bem e do mal, Deus contra o diabo. Não. Deus é soberano, o único Criador. O diabo é uma criatura rebelada contra Deus e que age sob a permissão de Deus, ainda por um tempo. Mas o fato de Deus ser o Criador, eu cito para você 3 ensinos. Em primeiro lugar, a criação prova a existência de Deus. Deus existe, amados. Ele é real, ele é verdadeiro. Nada surge do nada. Uma força, como alguns dizem, aqueles cientistas que creem na doutrina do criacionismo, algo fora do mundo, do universo, do sistema, teve que criar esse universo organizado. Deus existe e a criação, as frutas, os animais, nós somos prova da existência desse Criador. A criação prova a existência de Deus. Por outro lado, a evolução, essa teoria criada por um ateu que tinha por objetivo, com uma mente completamente deturpada, tirar Deus do mapa. A evolução é um mito que não foi comprovado pela ciência até hoje, e cada vez ela é menos considerada no mundo científico. Esse é o segundo ensino. Não vá atrás de evolução. Deus é o Criador. E o terceiro ensino que eu destaco aqui é que Deus sabe e pode consertar qualquer questão relacionada à criatura, porque Ele foi o Criador. Para Deus não há dificuldade alguma. Ele criou do nada e Ele pode consertar também. No versículo 18, Jeremias cita que Deus é o Senhor dos exércitos. Sabe, irmãos, independente do número de soldados, ou de armamento, ou de poderio militar, independente de qualquer variável, é Deus, o Deus dos exércitos, quem concede a vitória na guerra, para quem Ele bem desejar. Deus levanta, Deus exalta aquele que quer, e Deus abate aquele que decide abater. A vitória vem de Deus, não do poderio militar ou da inteligência de seres humanos. Deus é o Senhor de todos os exércitos. Fica aqui a aplicação para mim e para você. Crer na existência de um Deus que criou o universo e tudo o que existe. Então, Jeremias cita em primeiro lugar esse atributo de Deus, ele é o Criador. E agora nós veremos que Neemias crê que Deus também é onipotente. Ele fala assim, olha: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Deus criou tudo com seu grande poder. Na verdade, um poder que é infinito, ilimitado. Deus é El Shaddai, o Todo-Poderoso. E esta verdade, irmãos, amigos, traz muito conforto, pois sabemos que seja qual for o problema que estamos passando, Deus, o nosso Deus, você que já foi lavado pelo sangue de Cristo, que recebeu Jesus Cristo como o único Senhor, como o suficiente Salvador, você que ama a Deus, obedece a Deus, saiba disso, que Deus tem poder para solucionar o problema, a dificuldade, a provação que você está passando. Nós não estamos nas mãos das adversidades da vida. Se é uma pessoa que te prejudica, você não está nas mãos dessa pessoa. Você não está nas mãos de nada nem de ninguém. Você é protegido. Você, filho de Deus, está nas mãos do Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso.
As provas vêm para nos deixar mais parecidos com Jesus. Lembre-se, o plano de Deus é nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho primogênito, Jesus Cristo. E quão longe estamos, irmãos, para alcançar a maturidade espiritual, a altura espiritual que o nosso irmão primogênito, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Rei, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Quão distante estamos do Senhor Jesus. E Deus usa as provas para nos aperfeiçoar, para nos tornar perseverantes, mais confiantes na pessoa, na obra do Senhor Jesus. Então, Deus é todo-poderoso. Confie no poder dele. Ele é Deus onipotente, o Senhor Jesus. Deus é o Criador, Deus é onipotente. Em terceiro lugar, nós vamos ver que Deus é benigno. Jeremias diz assim no versículo 18: Tu que usas de benignidade com milhares. Deus só faz o bem, porque ele, em essência, é benigno, é amor. A benignidade está dentro do atributo do amor de Deus. O mal que existe no mundo é fruto da desobediência e incredulidade dos homens e da rebelião de Satanás. Este mal ainda acontece sob a permissão de Deus, mas nunca foi e nem é causado por Deus, porque o Senhor, ele é benigno. Se você é filho de Deus, saiba que de alguma forma, tudo que você passa, tudo que você está passando, passará ainda, de alguma forma, coopera para o bem, para o seu bem, o bem da sua vida. É óbvio, né? Que Deus nos prepara com as lentes, com os olhos da eternidade. Então, momentaneamente, às vezes sofremos, não enxergamos aquilo que há de bom por detrás, que Deus está permitindo passarmos. Mas saiba disso, creia nisso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus já provou isso. Deus já provou que ele é benigno, que ele nos ama. Romanos 5,8, o apóstolo Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, irmãos e amigos, morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E porque Jesus era todo santo, o Pai o ressuscitou dentre os mortos. E hoje ele pode nos atender. Ele vive para nos socorrer. Ele intercede por nós. E ele salva o pecador arrependido, que crê nele, que invoca ele, que pede perdão e vida eterna por ele. Nunca se esqueça que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Viu? A vontade de Deus faz o bem, sempre o bem para nós. Ela não erra. Se você está na vontade de Deus, você não erra. E em terceiro lugar, ela dá prazer. Isso para todos os envolvidos na questão. A bondade de Deus, bem como todos os outros atributos, estão intrinsecamente relacionados. Deus é grandioso demais para ser plenamente conhecido, para compreendermos o que ele faz, o que ele permite. Nós somos suas criaturas finitas. Só creia. Não duvide do amor de Deus, da benignidade de Deus em nosso favor. Antes, decida se entregar ao amor do Deus que é benigno. De forma não aprofundada, né? Nós já vimos 3 atributos que Neemias cita na oração dele. Deus é criador, Deus é onipotente, Deus é benigno, e agora nós vamos ver que Deus é justo. Isso está presente no versículo 18 e 19. Jeremias fala assim, olha, continuando o versículo 18, né? E retribuis a maldade dos pais
ao seio dos filhos depois deles, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. O trono de Deus é formado em justiça. Deus julga com total retidão e equidade. A justiça de Deus é perfeita. Eu ilustro isso, né? Nós que somos pais, às vezes nós disciplinamos nossos filhos, mas não com equidade, não com justiça perfeita. Às vezes, eu tanto já ouvi isso como também já falei. Às vezes nós disciplinamos nossos filhos, né? E nós nem sabemos porque eles estão apanhando, mas eles sabem, né? O ditado é assim, é o seguinte, né? Nós não sabemos por que batemos, mas com certeza eles sabem por que estão apanhando. Mas Deus não é assim, viu, irmãos? Deus não tem essa justiça. Se um filho dele precisa levar uma varada, não vai tomar duas, não. Isso é equidade, a aplicação da justiça em dose perfeita. Deus não é como nós. Não, Deus não é como os juízes desse mundo. Não. Deus é justo. Deus não faz os filhos pagarem pelos erros dos pais. Isso é bíblico. Talvez o que Jeremias disse aí você não entenda muito bem, mas eu explico. Geralmente o caminho errado, escolhido por alguém, é seguido por seus filhos, por seus netos, bisnetos, geração após geração. Sabe aquele ditado, um exemplo vale por 1000 palavras? Então, de repente, numa determinada geração, um homem, uma pessoa, escolhe ganhar dinheiro vendendo drogas, à custa da vida de muitas outras pessoas. Eu costumo dizer que o traficante é um assassino, um serial killer, pois leva muita gente à morte lenta. Então, geralmente, pelo exemplo do pai traficante, o filho segue o mesmo caminho e se perde e acaba se destruindo. É isso que Jeremias está falando aqui. E a justiça de Deus vai ser aplicada. Mas tudo começou com um homem e os seus filhos continuaram errando, os seus descendentes. Deus é justo. Por isso, cada um colhe o que planta. Este ciclo segue nas gerações vindouras, o ciclo de pecado, até que algum descendente receba Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador. E aí, este mal se interrompe. Em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, é um versículo muito sério que deve ser levado em consideração por cada pessoa. Olha só o que Deus diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia em sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Oh, meu amado, pense na eternidade. Invista para a eternidade. Seja santo, busque ganhar almas, busque adorar a Deus na sua vida. Isso é semear no Espírito. Aquele que ama o mundo está semeando para a sua carne e vai colher corrupção, destruição, morte. Nesse atributo de Deus, nós temos que aprender que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Desde que Deus fará toda a justiça com o julgamento de perfeita equidade. Ao crente não compete julgar sem saber tudo e já apontar o dedo e afundar e destruir uma pessoa. E a segunda lição que nós vimos aqui é: semeie no Espírito Santo. Semeie a vontade de Deus e você colherá a vida eterna. Deus é criador, é onipotente, é benigno, é justo. Em último lugar, nesta tarde,
Quero mostrar para você que Jeremias entende que Deus é onisciente. Olha só o versículo 19, o que Jeremias declara. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Jeremias declara que Deus é grande em conselho. Eu digo com base na palavra de Deus que o Senhor é perfeito em conselhos. Você nunca vai errar na sua vida se seguir os conselhos de Deus, se tomar as decisões segundo a palavra de Deus. O Senhor é perfeito em conselhos porque Ele sabe tudo. Ele é onisciente. Ele conhece o futuro, o passado, o presente. Os olhos de Deus veem todos os caminhos dos seres humanos. Imagine isso. Nós não conseguimos dimensionar o conhecimento de Deus. Nós somos apenas homens finitos. Imagine que cada um de nós tem vários planos a seguir sobre diversos assuntos. Planejamos como criar nossos filhos, nosso futuro profissional, nossa educação, nossa atividade de lazer. Enfim, cada ser humano tem muitos planos. Planejamos seguir diversos caminhos em muitas áreas da nossa vida. E olhe, a população tem muito mais do que 7 bilhões de habitantes. E Deus conhece todos os planos de todos os homens, todos os seres humanos deste mundo. Como eu disse, nós não conseguimos dimensionar o conhecimento de Deus. O salmista, no Salmo 139, diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Por isso Deus sabe como nos aconselhar, porque Ele sabe tudo. Não se engane, o conselho de Deus está na palavra de Deus. Pelo amor de Deus, siga o conselho do Senhor na Bíblia, obedeça os seus mandamentos em sua palavra. Não ache nada. Você não é mais sábio que Deus. Eu quero destacar aqui para terminar 12 características da palavra de Deus. Essas características geram consequências para aqueles que observam o conselho de Deus. E aqueles que decidem errado também vão colher. Veja, Salmo 19, versículos 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. A Bíblia, o conselho de Deus é perfeito. Não tem como dar errado a sua vida se você decidir em conformidade com a palavra de Deus. Ela refrigera a alma, ela alivia o seu estresse, a sua depressão. Entregue-se à palavra de Deus, siga o conselho da palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel, ou seja, ela se cumpre sempre. Ela dá sabedoria. Se você tem falta de sabedoria, se você é simples, imaturo, siga o conselho de Deus em sua palavra, porque ela é também reta. Sabe, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Se você almeja a felicidade, o objetivo mais fácil de você alcançar é seguindo o que está na palavra de Deus. Ela alegra o coração, ela traz felicidade, ela é pura, não é misturada com filosofias humanas sujeitas ao erro. Ela ilumina os olhos, dá visão, direção a ser seguida. Ela é limpa, não tem contaminação, sujeira. E ela permanece eternamente, para sempre. A sua decisão tomada com base na palavra de Deus é eterna. E ainda, a palavra de Deus é a verdade. E ela não gera injustiça. Que bênção! Siga o conselho de Deus,
do Deus onisciente, contido na palavra de Deus, e você vai ser feliz. Nessa tarde, nós vimos que Deus é o Criador. Então tome a decisão de crer na existência de Deus. Confie no poder do Deus onipotente. Se entregue ao amor do Deus benigno. Semeie justiça e deixe todo julgamento nas mãos de Deus. E, finalmente, siga o conselho de Deus, que é onisciente. São decisões a serem tomadas para aqueles que querem ser bem-sucedidos. Porque esse é o nosso Deus. Ele é o Criador, Ele é onipotente, Ele é benigno, justo e onisciente. Confie nele. Pai, abençoe cada pessoa que está ouvindo a te conhecer e a te seguir. No nome de teu Filho amado, nosso Deus, Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Nós temos o objetivo de glorificar a Deus, ganhando almas, edificando vidas na igreja que estamos plantando na cidade, no distrito de Bonfim Paulista, aqui em Ribeirão Preto. Nos ajude divulgando esse vídeo. Nos ajude sendo participante do nosso canal. Não deixe de dar um ok aí como motivo para nós crescermos para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente com esta palavra contida no capítulo 32 de Jeremias. Deus nos abençoe.